Oi, gente, paz do Senhor Jesus. Quero te contar um pequeno testemunho. Mais uma das minhas experiências com Deus. E isso vai edificar a tua fé. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessa passagem, desse pequeno testemunho. Se o vídeo ficar grande, eu vou colocar no canal. Ou no Facebook. Então, se alguém na rede não conseguir ver o vídeo inteiro, vai lá no Facebook, Missionário Sinara Alcântara, ou no canal do YouTube, Missionário Sinara Alcântara, que você vai ver. E vai até o final. Deus vai falar muito ao seu coração. Como você vai aprender de Deus aqui. E como eu aprendi de Deus aqui. E eu quero contar para vocês. Fui convidada para ministrar numa igreja. Tem pessoas dessa igreja aqui nas minhas redes sociais. Eles podem se manifestar, dizendo que sim, podem. Mas se não se manifestarem, é a verdade. E a verdade é uma só. Eu fui convidada para ministrar numa igreja com muito tempo de antecedência. E eu aceitei esse convite. Só que essa igreja era um convite temático. A igreja dá o tema e você prega em cima desse tema. E o tema dessa ministração era Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6. E eu tenho Deus já falou muito comigo através desse texto, porque eu sou aquela que não disse eis-me aqui. Pelo contrário, eu disse não vou. E por muito tempo eu falei como eu queria ter sido como esse profeta. Como eu queria ter dito, eis-me aqui, Senhor. Mas o medo, a covardia, o mundo, os prazeres, né, do mundo, nunca me deixaram falar eis-me aqui. Hoje eu digo eis-me aqui, mas no início eu disse não vou. Então, ali no texto Deus já falou comigo. Só que tinha um tempo para ministrar essa palavra. Ela me convidou bem antes. E eu falei, o que eu falei para mim mesmo? Eu vou estudar bastante, vou pesquisar bastante, para levar um alimento sólido para a igreja do Senhor. Tem pessoas lá que estão esperando uma palavra. Então eu queria me aprofundar muito nesse texto. E eu peguei e comecei a ler esse livro do início até depois um pouquinho da pregação, o antes e o depois. E o que Deus falou para mim no início foi o que eu levei no dia. Eu estudei, e o que Deus falou para mim no primeiro dia foi o que eu preguei. Só que não é isso que eu quero falar. Depois eu vou falar sobre esse texto. Só, gente, que eu estava muito ansiosa, porque eu não consigo me sentir pronta para falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus é tremendo, é um Deus vivo. Então eu não me sinto digna nem de falar o nome dele. Mas ele me deu esse chamado, né? Esse chamado. E eu ia pregar sobre o chamado. Olha que tremendo. Ele me deu um chamado que eu corri, e eu ia pregar sobre esse chamado. E eu falei, Senhor, eu quero me aprofundar nisso aqui, fala comigo nos textos, na Bíblia, estudei, me preparei para levar a palavra do Senhor da melhor forma possível para essa igreja. Como eu faço para todas as igrejas que eu sou convidada a pregar. Porque eu quero falar o que Deus manda, não o que o homem quer ouvir, não o que as pessoas sabem, o que eu quero falar. Eu não quero o que é meu, não quero o que querem ouvir, eu quero o que Deus mandar. E isso, às vezes, me traz muitas dificuldades, porque as palavras que o Senhor me dá, geralmente são palavras de conserto. E é difícil pregar conserto. Primeiro que você tem que estar com a vida no altar. Porque como é que você vai pregar uma coisa que você não vive? Isso é muito sério. E é uma palavra que muitos não querem ouvir. O mundo hoje está tão acostumado a um evangelho de bênção, que quando eles ouvem que Deus prepara primeiro, conserta primeiro, e as pessoas têm dificuldade de ouvir essas mensagens. No final da mensagem ele sempre diz que sustenta, porque ele falava, eu vou sustentar esse chamado. Mas as pessoas têm dificuldade, né? O coração às vezes fica endurecido. Aí eu falei para ele assim, só me dá a palavra para pregar, mas só me dá a palavra que os outros não querem ouvir. Aí eu fico nessa dificuldade. Mas obedeço, mas eu falei para ele, eu quero obedecer a sua voz, porque o que me importa é ficar em paz com o Senhor. Porque, gente, não adianta você agradar o homem e desagradar a Deus. Não adianta. Porque depois, no dia do acerto de contas, o homem não vai responder por você. Então eu falei para ele, o que me importa é te agradar o teu coração. E se o Senhor deixar agradar o homem com a palavra,
Mas não deixa eu falar nada que o Senhor não quer. Eu sempre falo com ele, bota um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, assim como Davi dizia, porque eu não quero falar o que não é teu. Aí eu comecei a me preparar. Gente, eu estudei, pesquisei sobre o profeta, sobre o livro, sabe? Eu me aprofundei ali. E eu gosto de fazer isso, porque eu quero, sabe? Eu não sou ninguém, gente, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Mas eu não quero ser um ninguém que faz o que os outros querem. Eu quero ser um ninguém que faz o que Deus manda. Aí eu me preparo antes, aí pesquisei. No dia da ministração, às 6 da manhã, eu despertei. Não era nem 6 horas da manhã, era 5 e pouca. E eu despertei com a palavra no meu coração. Do primeiro dia, tudo que ele falou para mim no primeiro dia. Embora eu tenha estudado, ele continuava confirmando que primeiras coisas que ele me falou. E eu peguei, acordei 6 da manhã, às 5 e pouca, sei lá, o dia não tinha nem clareado, sentei na cama, meu marido tomou um susto. E eu fiquei sentada na cama ali. Aí eu falei, amém, Senhor, assim será. Eu vou entregar conforme o Senhor está me mandando entregar. Só que eu fiz um pedido a ele. E é isso que eu quero que você entenda. A necessidade disso aqui. Porque a gente, nós somos carne, nós somos terra, nós somos terrenos. E muitas das vezes a gente é muito cheio de ego. A gente quer... Gente, nós nos preocupamos com o que o homem pensa ao nosso respeito. Isso é um fato. Eu estou falando para você que eu sou essa pessoa. E a gente espera o que a gente espera que o homem, sabe, aplauda, goste, bata palmas. Só que não adianta o homem bater palmas se Deus rejeitar. Só que a gente é terreno, a gente se preocupa com essas coisas, sabe? E eu falei assim de manhã com ele, eu vou entregar assim como o Senhor está mandando. Eu falei, mas Senhor, olha o que eu disse para ele, às 5 e pouca da manhã. Falei, me ajuda a falar bem lindo do Senhor hoje. Mas o bem lindo que eu queria dizer era lindo de uma forma que as pessoas entendessem e aceitassem aquela palavra. Lindo de uma forma sem erros, porque eu me acho muito falha. E às vezes eu tropeço em algumas coisas, porque eu sou muito nova na caminhada. Não tenho aquela bagagem excelente que muitos têm, mas estou buscando, amém? E eu falei assim, me ajuda a falar bem lindo do Senhor hoje, naquela igreja, para o teu povo. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, filha, não se preocupe em falar lindo. Se preocupe em falar a verdade. Ô, gente, eu entendi na hora. Ele falava, se preocupe em falar a verdade sobre mim. Sobre a palavra. Sobre a verdade. Preocupe-se em falar a verdade. Se você chegar lá e falar a verdade, tá ótimo. Gente, e eu entendi. E eu levei, eu contei esse testemunho na igreja, eu falei, hoje pela manhã, eu falei para Deus que eu queria falar bem lindo dele aqui para vocês. Mas ele disse, em vez de falar lindo, preocupe-se em falar a verdade. Porque tem um povo que fala bonito, roda bonito, sabe? Anda bonito, veste bonito, mas não tá falando a verdade bonito. E Deus falava, fala a verdade. E a verdade, às vezes, gente, ela é dura. Porque Deus corrige. Deus corrige para consertar. Deus, a palavra diz, gente, olha que toda vara que dá fruto, ele poda, ele limpa para que dê mais frutos. Então, muitas das vezes, Deus vai precisar podar algumas coisas em nós para a gente frutificar. Só que na hora a gente tem dificuldade de entender isso. E tem um povo, gente, não estou falando mal de crente, de ninguém, eu estou falando a verdade. Tem um povo que fala bonito, roda, e as igrejas preferem esse povo. Muitas das igrejas preferem esse povo que fala, que faz aquele escândalo, e aquele monte de revelação, e reteté, e papapai, é aquela coisa assim. E muitas das vezes a gente está colocando nos altares das nossas igrejas esse povo, porque fala bonito. Esquece que Deus quer a verdade. E a verdade, muitas das vezes, ela exorta a gente para nos despertar, para a gente não chorar lá na frente. Que o Deus quer nos alertar de algo que precisa ser mudado. E no final desse culto, que eu preguei aquela palavra, Deus usou uma irmã para certificar daquela palavra. Ela deu um testemunho tão bonito sobre um homem
que queria ouvir, foi à igreja para ouvir a palavra. E disse assim, eu preciso ir à igreja, eu quero aceitar esse Jesus. Dependendo do sermão do pastor, eu vou entregar minha vida para Deus. Só que o pastor, quando soube que esse homem ia à igreja, esse homem era muito rico. Ô, gente, você está entendendo isso aqui? A palavra diz que quem é do Espírito discerne o que é do Espírito. Então, se você tem o Espírito Santo, você está discernindo o que eu estou falando aqui. E Deus está falando com você através dessa palavra. Ela disse que esse pastor falou assim, não, mas ele vai vir aqui, ele é muito rico. Então eu vou preparar um sermão elaborado, tremendo. E o homem foi uma vez e ele pregou aquele sermão tremendo. E o homem não sentiu nada. E o homem foi pela segunda vez e ele pregou aquele sermão tremendo, preparado, elaborado, aquela coisa, sabe? Que era para agradar o coração daquele homem para ele aceitar Jesus. Como se... Gente, a gente só fala. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. A gente não tem poder para isso, não. A gente só fala que Deus manda, é Deus que ministra aquela palavra, é o Espírito Santo que leva para o coração. E esse homem, pela segunda vez, foi lá e ministrou a palavra. E o homem não sentiu nada. E ele falou assim, hoje é o último dia que eu vou lá. Eu quero ver se essa palavra fala ao meu coração. E ele foi. E o pastor se preparou todo. Preparou aquele sermão, aquele negócio, aquele trem todo e foi lá. Aí na hora da oportunidade, ele chamou uma irmãzinha que tinha na igreja. E essa irmãzinha, nessa oportunidade, ela falou, só tem uma coisa para falar. Olhou para esse homem e falou assim, se converta a Deus, que senão você morre. Se converta ao Senhor, porque senão você vai morrer. Olha só, aí depois da irmã, e aquilo foi pro coração desse homem. Ela falou para ele. E aquilo foi pro coração dele. E ele disse que saiu daquela igreja. E ele falou que as buzinas dos carros, enquanto ele ia para casa, diziam para ele assim, se converta ao Senhor, senão você morre. Ele disse que os passarinhos na casa dele cantavam, se converta ao Senhor, porque senão você morre. Ele disse que ele sonhou, e no sonho alguém dizia para ele, se converta ao Senhor, porque senão você vai morrer. Ele disse que as cigarras cantavam, se converta ao Senhor, senão você vai morrer. Tinha um laço pronto para a vida dele. E a única pessoa que poderia salvar ele era o Senhor. E ele voltou naquela igreja e aceitou Jesus. E falou, eu aceito esse Jesus. Aí o pastor falou assim, qual dos meus sermãos falou mais ao teu coração? Aí ele falou, nenhum. Nenhum dos sermãos falou ao meu coração. Mas aquela mulher, o que aquela mulher falou, continuou falando comigo a semana inteira, tudo falava a mesma coisa. E eu quero esse Deus. E ela falou, preocupe-se em falar a verdade, como a missionária disse aqui. Gente, é tempo de falar a verdade. Não é tempo de procurar quem fala bonito. É tempo de procurar quem fala a verdade. Eu vi um vídeo, e eu quero falar isso porque eu falei isso também na igreja, onde uma mulher dizia que os servos do Senhor, os crentes, gente, isso aqui falou tanto comigo. E nessa pregação eu usei esse texto porque aquilo falou muito forte ao meu coração. Eu tô fungando porque eu tô chorando. Normal, né? Deleta isso. E essa mulher falou assim, que o povo de Deus se sente tão falho, tão fraco, tão incapaz de falar de Deus. Quem busca, quem verdadeiramente ama o Senhor se sente tão pequeno, se acovarda em falar de Deus. E os altares da igreja tá sendo cheio de gente que só fala bonito, mas que não tem vida no altar, que não prega o que vive só pregando bondade, só pregando bênção, só revelando casa, carro, e a verdade está sendo esquecida. E ela falou, sabe por que esse povo vai lá pregar? Porque eles não têm medo. Eles não têm nada a perder, então eles não têm medo. E ela falou assim, Deus ainda acaba usando esse povo. Olha, isso aqui. Deus acaba usando esse povo que nem vida no altar tem. Que não vive o que prega, que nem temor a Deus tem. Olha, ela falou, Deus usa esse povo por misericórdia, porque tem uma igreja ali sedenta. Tem almas sedentas. E ela falou, às vezes Deus precisa usar quem nem tem vida no altar, porque os que têm temor, os que têm vida, os que estão lutando, não é ser santo, gente, é lutar para ser melhor. É lutar contra si o tempo todo para ser um ser humano
humano melhor, para ouvir mais a voz de Deus, para obedecer mais a voz de Deus. Eu estou falando para você que eu tenho dificuldades, mas eu disse, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Então é quem busca, gente. E as igrejas estão sendo cheias desse povo que não tem um pingo de temor. Os altares da igreja estão lotados de gente que não tem temor, porque os que têm temor estão se acovardando, querendo falar bonito. Eu falei, Senhor, me perdoa. Guarda o meu coração em Ti. Eu quero falar a verdade. E eu me senti tão culpada, porque muitas das vezes a gente se sente tão pequena, a gente deixa de fazer, deixa de levar, deixa de orar, deixa de adorar, deixa de louvar, porque a gente acha que a gente não é digno. Enquanto isso, Deus precisa usar quem nem está na posição. É lógico que vai ter um acerto de conta, gente. É lógico que vai ter um acerto de conta. Deus vai apertar os parafusos. Mas enquanto isso, você não pode se acovardar. Eu não posso me acovardar. Enquanto isso, a gente não tem que se preocupar em falar bonito. Em agradar os olhos do homem. Os ouvidos do homem. A gente tem que falar a verdade, gente. E Deus confirmou aquilo no meu coração e eu chorei tanto, porque eu falei, como é que isso pode ser tão tremendo assim? Olha o tempo que a gente está vivendo. Olha como estão as igrejas hoje em dia. Olha como o povo está morrendo. Enquanto a gente sabe a verdade. Conhece a verdade. Conhece, gente. Mas quer falar do jeito que agrade o homem. E não o coração de Deus. Preocupe-se em falar a verdade. Ainda que você seja falho, ainda que você tenha dificuldade, mas preocupe-se em falar o que Deus manda você falar. Para de correr atrás de revelação. Não que isso seja ruim, mas a revelação não sustenta você. Ela te alegra na hora, mas o que te sustenta é palavra. Quando eu coloquei vá numa igreja que seja mais próxima da sua Bíblia. Frequente uma igreja que esteja mais próxima da sua Bíblia, não da tua casa. É tremendo isso aqui, gente. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito real. É tempo de falar a verdade. A verdade que Deus te mandar, se Ele mandou você levar a bênção, amém, oh, aleluia, glória a Deus. Mas se Ele mandou falar, se conserte, se converta. Esse homem aceitou Jesus. É porque o laço que tinha na vida dele era tão sério que só Jesus podia cortar. E a gente preocupado em falar o que o homem quer ouvir. Em ficar bem aos olhos do homem. Deus tem pressa. Quando eu chego na igreja da engraçado que eu sempre vivi isso. Porque quando eu chego na igreja, na igreja onde meu marido pastoreia, lá em casa, olha só, é minha casa também, glória a Deus. Eu sempre, Senhor, esse altar é teu. Eu digo para ele, esse altar é seu. Não deixa ninguém vir aqui falar o que os outros querem ouvir. Aqui é para falar o que o Senhor manda. Que eu digo, porque essa casa é tua, esse altar é seu, esse povo é teu. Eu sou tua. Aqui, Senhor, é só o que o Senhor manda. E muitas das vezes, gente, a gente convida pessoas para pregar porque está fora da direção. Porque Deus falou no meu coração assim, antes de chegar aqui, antes de trazer e colocar aqui no meu altar, me peça permissão, me pergunte se é isso mesmo. E eu passei isso para a igreja. Para quem está à frente, eu falei, antes de vocês convidarem qualquer pessoa para vir aqui, perguntem a Deus se é esse mesmo. Esperem uma confirmação. Deus já tinha falado ao meu coração. E muitas das vezes a gente chamou pessoas que desmarcou. Gente, um dia meu marido convidou um homem para pregar. Primeira vez ele desmarcou. Aí eu falei, não, né? Eu pensei, fiquei calada, porque tem hora que a gente tem que ter sabedoria. Eu falei, tá. Segunda vez o mesmo homem desmarcou de novo. E o meu marido chamou ele mais uma vez para pregar. E ele desmarcou de novo. Aí eu falei, amor, quantas confirmações você vai precisar? Quantas confirmações Deus precisa dar de que não é para estar aqui? E a gente fica lamentando porque fulano não veio, fulano não veio porque não era para estar. Porque aquela palavra não era para aquele dia, não era para aquela igreja, não era para aquele momento. Porque não era que aquela igreja precisava ouvir, mas a gente fica discutindo com Deus. Cuidado com quem você coloca no altar. Cuidado, porque a casa não é tua. A casa é do Senhor Jesus. A igreja é dele, o altar é dele. Cuidado com quem você coloca em cima do altar. Vigia. É tempo
de um povo se levantar para falar a verdade. É tempo de falar de Jesus com verdade. Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. E é tempo de ser verdadeiro. Depois eu vou falar sobre o texto. Depois eu vou falar algumas coisas tremendas que Deus falou ali naquele texto. E eu ia falar sobre o chamado. E se você tem um chamado, zele por ele. E importante, mais do que o seu chamado, é viver o seu chamado na verdade, conduzir o seu chamado com verdade, falar de Deus com verdade, gente. Porque chega uma hora do acerto de contas. Chega uma hora que Deus vai apertar os parafusos e vai dizer como é que você tem comandado a minha igreja. Como é que você tem se comportado diante da minha igreja. Como é que você tem honrado a minha igreja. E eu quero nesse dia dizer, eu fiz o que o Senhor mandou. Com todas as falhas, imperfeições, todas as dependências que eu tenho do Senhor, todos os meus medos, e por muitas das vezes todas as minhas covardias. Mas eu fiz o que o Senhor mandou. Quando eu me coloquei de acordo com o que o Senhor mandou. Guarda isso no seu coração. Se você quer caminhar, entenda que é importante ser verdade. Se você já caminha, entenda que é importante ser verdadeiro. E se você quer continuar na presença, entenda que a verdade é a sua base. A verdade das Escrituras. A verdade que o Espírito Santo te manda levar. Essa é a verdade que você tem que levar. Independente de rodar, pular, glorificar, faz parte do processo. Se Deus quiser que você rode, você vai rodar, fale em línguas, mas se Ele não quiser, se Ele quiser que te usar só para falar a verdade e alertar o povo dele, e alertar a igreja dele, e alertar as almas que Ele ama. Essas almas são preciosas para Ele. Ele diz, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Esse povo é precioso para Deus. E o nosso dever é cuidar desse povo. Amém? Cuide, zele pela igreja, zele pelo seu chamado, cuide, zele pela verdade, independente de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração, porque eu recebi no meu. Embora eu ainda me sinta ninguém. E eu acho, gente, sinceramente, que eu nunca vou conseguir me sentir alguém. Porque quem tem um Deus desse não consegue se sentir grande. Porque não tem grande perto dele. Quanto mais próximo da graça, menor você se sente. Se você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus soberba, desconfie, porque não tem como você olhar para o céu, contemplar um Deus desse tamanho e não se sentir a menor das criaturas. Porque você olha e fala, como é que pode um Deus desse olhar para um ser humano tão falho como eu? E eu levei a verdade naquele dia. E ele me honrou. Ele não precisava me honrar. Ele não precisava, porque ele já tinha falado comigo. Mas Deus é tremendo, gente. Deus é tremendo. Ele sempre dá uma forma, ele sempre procura um jeito de confirmar o seu coração de que ele está no negócio. Gente, eu não sou ninguém. Não estou falando aqui para me diminuir, não, porque eu me sinto ninguém mesmo. É a verdade. Não é isso que eu estou falando? Eu tenho tanta coisa para aprender, sabe? Sabe, eu tenho tanta coisa para aprender. Eu tenho tanto para aprender, eu quero tanto aprender. Mas enquanto eu não aprendo, e até depois que eu aprender, eu quero continuar. Em vez de falar bonito, falar a verdade. E se ele me conceder a graça de falar a verdade bonita, melhor ainda. Aleluia. Isso aqui é sério, gente. Isso é muito sério. Meu coração tá aqui, ó. Cuidado. Cuidado, cuidado. Não importa o que o homem pense de você. O que importa é o que Deus pensa. E Deus não deixa, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não deixa os filhos dele, os servos dele, confundidos e nem envergonhados. Ele sempre dá uma forma de mostrar para você o caminho. Deus abençoe você poderosamente. Te guarde, que essa palavra venha despertar você, sua igreja, as pessoas à sua volta. Que é importante você falar a verdade. E viver ela também, gente. Viver a verdade. Porque para mim, para você, para os grandes, para os pequenos, para os médicos que se acham, para os que não se acham, vai ter uma hora de um acerto de contas muito sério. E nessa hora, gente, ninguém vai responder por você, a não ser você mesmo. O homem não vai te ajudar, o homem não vai poder te defender. É você com Deus.
E esse tempo chega para todos, vai chegar para todos. Então, independente das suas dificuldades, faça o que Deus te mandar fazer, do jeito que Ele te mandar fazer. Mas a verdade, essa verdade, não é com soberba não, tá? Essa verdade é com amor. Você tem que entender que você está falando a verdade para um povo que Deus ama. E a verdade que machuca, a verdade que destrói, essa não é verdade não. É a verdade dita com amor para um povo que precisa ouvir uma verdade, mas que confronta, que ajuda a melhorar. Não com autoridade, como se você fosse o dono do mundo. Como se você fosse o mais certo. Eu vejo um povo quando prega do pecado como se eles fossem perfeitos. E nós todos somos pecadores. Então não tem melhor e não tem pior. Então você tem que pegar a verdade com amor. E primeiro essa verdade confronta você. Igual confrontou a mim. Para depois ela ser levada para a igreja do Senhor. A palavra que você ministra, ela vai caber na sua vida. Ou coube no passado, ou cabe no presente, ou vai caber no futuro. E Deus está te alertando. A palavra do Senhor corta para os dois lados. Não tem bom, não tem perfeito, não tem pecadinho nem pecadão na presença do Senhor. Nós somos iguais. E a nossa luta aqui, como eu preguei naquele livro de Isaías 6, não é para ser melhor, não é para ser perfeito. É para ser melhor. Porque aquele profeta, gente, ele precisou ser purificado. Você está entendendo isso aqui? Era um profeta, era um homem de Deus, valoroso, e precisou ser purificado. Então quem é que foi que disse que eu não preciso, que você não precisa? E ele, purificado, se sentiu digno, e ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o chamado dele, gente, era duro. Era pregar para um povo de coração duro, para uma terra que estava consumida pelo pecado. E ele disse, eis-me aqui. Quem disse que o chamado tem que ser fácil? Só que Deus mandava eu pregar nessa palavra que ele sustenta. Ele disse, pode falar para eles que o chamado dói. Pode dizer para eles que eu não estou procurando ninguém perfeito, eu quero alguém disposto a ser melhor. E pode dizer para eles, diz para a minha igreja que eu sustento o chamado. Eu sustento a caminhada. Eu não abandono no trajeto. Eu sou até a consumação dos dias. Ele disse, eis que sou contigo até a consumação dos dias. Eu vou sustentar o seu chamado enquanto você estiver nessa terra. Você está entendendo? E ele cumpre o que ele promete. Eu queria dividir isso com você. Ficou longo o vídeo, mas eu tenho certeza que isso vai ficar falando ao seu coração. Que Deus vai continuar ministrando o seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te renove, te sustente. Que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, independente dos meus erros. Se precisar ser purificado, permita que Deus purifique. A boca, como o profeta disse, ou o coração, ou a caminhada, ou a vida. Senhor, se precisar limpar, limpa. Mas eis-me aqui. Envia-me a mim. Glória a Deus. Paz do Senhor, gente.